Olá, meu irmão jovem adventista. Vamos estudar a lição? Olha só, estou muito contente aqui por iniciar esse projeto juntamente com vocês, onde nós aqui podemos estudar a lição, né, e fazer as comparações aí com a palavra de Deus. Vamos estudar verdadeiramente os pontos que estão sendo apresentados aí na lição da Escola Sabatina. Bom, como que vai funcionar esse estudo da lição? Eu vou fazer um vídeo por semana onde a gente vai recapitular ali todos os tópicos da lição daquela semana. Então, serão 13 lições, já que nós temos aí 13 semanas aí neste trimestre, esse quarto trimestre. Iremos estudar aqui a lição dos jovens. Essa lição é muito importante, porque ela fala da identidade da igreja. Então, vamos colocar essa lição aqui. O nome da lição é identidade, né? Está falando aí da identidade da igreja. Então, nós iremos tratar sobre a identidade da igreja na lição. E vamos fazer as comparações. Eu vou tentar abrir com você e você faça esforço, estude, medite aí para que chegue lá no sábado você responda às 7, ok? Eu estou aqui para ajudar neste ponto. Você é muito bem-vindo para estudar a lição da Escola Sabatina comigo. Vamos lá? Essa primeira lição a gente vai fazer uma breve apresentação do que a lição estará trazendo, para depois então nós entrarmos e adentrarmos aí na lição em questão. O índice está apresentando aqui os 13 temas. Nós temos aí essa primeira que nós iremos estudar hoje, abençoada esperança. Aí depois a lição número 2, a mensagem do santuário. Número 3, o santo sábado. Número 4, o dom profético. Número 5, o grande conflito. Número 6, organizados para o serviço. Número 7, o sistema de dízimos. Número 8, a mensagem de saúde. Número 9, o evangelho do adventismo. Número 10, a divindade triuna. Número 11, o evangelho em ação. Número 12, a mensagem final. E número 13, vá contar ao mundo. Vamos fazer então uma apresentação do que a lição está nos trazendo. Já estava na hora de a gente relembrar os nossos motivos, não é mesmo? Responda honestamente por que você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa pergunta é fundamental. Essa pergunta é fundamental, você precisa meditar realmente nisso para responder. Por que você faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ok? Seja lá qual for a razão que o fez se denominar adventista, é importante, vez ou outra, voltar ao passado, se colocar no tempo e espaço dos pioneiros e imaginar qual teria sido o destino do movimento do Advento se você fosse um dos seus fundadores. Camarada, que legal, que legal. Tenta se imaginar você naquela época. Muito bom a proposta que foi colocada aqui pelo escritor da lição. Vamos tentar imaginar, então a gente vai voltar na história e conhecer um pouco da história do Adventismo. Os obstáculos foram muitos, a mensagem era urgente, mas não havia recurso financeiro para custear a urgência. Inúmeras vezes tiraram de si em prol da esperança que lhes alcançou. E mesmo com o coração partido, quando as respostas eram diferentes do que esperavam, eles seguiam em frente, confiando mais em Deus do que em si mesmos. Se hoje você pode confortavelmente ir à sua igreja, desfrutar de um corpo de doutrinas, receber e dar instrução bíblica, acessar aplicativos com toda uma biblioteca de textos proféticos, saiba que tudo isso só é possível porque 2 séculos atrás, homens e mulheres entregues a Deus, encorajados pelo Espírito, avançaram a despeito de si mesmos e a despeito das circunstâncias. Olha, vamos lá, vamos meditar no que está sendo trazido aqui. Isso daqui não é completamente verdade. Por quê? Porque a mensagem, o cânon sagrado bíblico foi desenvolvido lá na época de Cristo Jesus, quando os evangelhos foram traçados e desenvolvidos para nós. A Bíblia Sagrada foi composta daqueles livros. Então, assim, se hoje você pode confortavelmente ter a palavra de Deus,
Não é porque os pioneiros adventistas a descobriram. Não, não, desculpa. Esse texto aqui está equivocado. Nós precisamos entender que nós temos nas nossas mãos aqui uma coisa que foi apresentada muito tempo antes, ok? Então, assim, não, a gente pode até, para você que é adventista, né? Nós, como adventistas, podemos até entender que, olha, a visão que nós temos dos últimos dias aconteceu naquela época de 1844 e tal, porque, enfim, como se diz, né? Ali se levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, não podemos deixar de relatar a verdade. A palavra de Deus sempre esteve disponível para todos. E mesmo que 1844 não tivesse acontecido, você a teria nas suas mãos. Então, só um pouquinho. Ok? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Aqui, nós temos embasamentos completos para guiar a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Então, só um pouquinho, tá bom? Medite no que está sendo escrito aqui, vamos meditar na Bíblia. Vamos lá. Sim, somos adventistas do sétimo dia e temos uma mensagem, uma herança e uma missão. Assim como todas as igrejas têm uma mensagem, uma herança e uma missão. Que esta volta ao passado nos torne mais coerentes com a fé do presente e mais animados para desenvolver a fé do futuro. Um abraço da equipe Contexto, ok? Vista geral. Nos últimos anos, muitas pessoas começaram a se interessar por suas origens biológicas. Empresas surgiram para atender a crescente demanda, oferecendo testes rápidos que permitem que se descubra a porcentagem de etnias diferentes em seu DNA. Talvez esse interesse tenha aumentado porque percebemos que conhecer o nosso passado tem impacto sobre o presente e o futuro. Isso nos oferece um sentido de identidade cultural. Da mesma forma, entender a história da nossa igreja nos dá um senso de propósito e missão, agora e amanhã. Mais que isso, nos dá senso de pertencimento. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi construída sobre os ombros de gigantes espirituais. Organizada na metade do século XIX, ela já havia se espalhado por todos os continentes habitados do mundo. Moldada e guiada pelas Escrituras, a missão e a identidade da nossa igreja levaram a um movimento global que plantou igrejas, editoras, canais de televisões, hospitais e escolas em todo o mundo. Ao contrário da reforma, que foi liderada por acadêmicos, linguistas e estudiosos, o movimento adventista foi desenvolvido por fazendeiros, fabricantes de sabão, capitães de navios e rapazes e moças com pouca educação formal. A idade média desses pioneiros era de 20 e poucos anos. Era uma igreja jovem, liderada por jovens, quase como uma startup, cheia de ideias e energia inovadora, uma grande visão e um desejo de mudar o mundo. Acima de tudo, estava o desejo de entender corretamente a palavra de Deus e ser fiel a ela. Hoje, Deus ainda está em busca de jovens dispostos, cujos corações sejam inteiramente leais a Ele. É uma história humilde a da nossa igreja, mas esperamos que você possa encontrar o seu lugar nela. Oramos para que esse estudo nos ajude a descobrir a nossa herança espiritual e enriquecer o nosso relacionamento com Jesus. Bom, esse foi um resumo aqui do autor da lição a respeito da ideia que essa lição vem a trazer. Mostrar o DNA, mostrar como que surgiu a igreja e mostrar também aí o desenvolvimento, as crenças, né? E tudo aquilo que a igreja carrega até hoje como sendo aí uma regra de fé. Então é importante de notarmos isso, ok? Estaremos aqui toda semana fazendo esse estudo para conhecer a história da Igreja Adventista. Você conhece a história da Igreja Adventista? Verdadeiramente? Então tá, vamos então começar a conhecer a história da Igreja Adventista conforme as suas crenças, as suas doutrinas, como que ela se desenvolveu e como que ela atua até os dias de hoje. A primeira lição que nós iremos estudar vai iniciar agora e eu quero te convidar
para estar conosco neste estudo, depois desta introdução. Abençoada esperança. Olha só, esta é a primeira lição que nós iremos estudar. Então aqui a gente tem uns tirinhos aqui, né? Despertamento, dor, desistência, desânimo, desenvolvimento, Deus, os caminhos ali para seguir. A partir da tirinha do texto-chave, o título, anote as suas primeiras impressões sobre o que trata a lição. A gente já falou um pouco aqui sobre o que trata a lição. De fato, vamos então, sem delongas, avançar aí neste estudo. Vamos lá. A lição de domingo, então. Esperança redescoberta. Vamos lá? A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma história de pessoas que aguardavam a Jesus voltar nas nuvens dos céus, na glória de Deus e com todos os anjos, aos olhos de toda a humanidade. O movimento adventista, antes ainda de ser uma igreja, teve o início com a ideia central de que Cristo em breve voltará a este mundo. Quando Guilherme Miller se convenceu pela primeira vez de que Jesus voltaria em torno de 1843, ele não tinha nenhum desejo de pregar sobre isso. Ele não era um escritor, pastor ou professor de teologia. Era um fazendeiro que havia abandonado o cristianismo, se tornado deísta e voltado à fé cristã por meio de estudo pessoal e sistemático. 15 anos estudando a Bíblia. Só precisou botar aqui também que neste meio tempo aí, Guilherme Miller, ele também foi maçom, tá? Essa informação não tá aqui, não sei por quê. Eu acho, não sei por que tem medo de colocar, não tem problema. Ele foi, ele se converteu, ele saiu desse caminho. Mas Guilherme Miller foi maçom. Foi maçom. O que mudou na mente de Guilherme Miller? A gente não está estudando a lição e as origens, então vamos entender de verdade, sem ocultar os fatos. O que mudou na mente dele? Quando Guilherme Miller foi para a guerra, ele sentiu que ele iria perder a guerra. Os Estados Unidos, aonde ele estava representando, iria perder a guerra. Ele não via chance de ganhar. E naquele momento, os Estados Unidos ganhou a batalha. Então, Guilherme Miller viu, olha, tudo que eu presenciei aqui, eu estou vivo, só pode ser por uma intervenção divina. Então, ele abandonou tudo, mergulhou na palavra e se converteu. Sabe? Então, assim, a informação aqui ela está correta, mas está incompleta. Lembrando, antes disso, Guilherme Miller, ele foi maçom. Em 1833, finalmente cedeu ao chamado de Deus, o que o levou a compartilhar publicamente os seus estudos da Bíblia. Vivendo ele próprio de um passado cético, suas mensagens converteram milhares de agnósticos, deístas e outros céticos. Suas mensagens também reavivaram muitos cristãos de longa data. Ouvir Guilherme Miller explicar as profecias de Daniel e Apocalipse, que já tinha se cumprido, e sobre a breve volta de Jesus Cristo, deu um tom de urgência a seus apelos. Como assim? Ouvir Guilherme Miller explicar as profecias de Daniel e Apocalipse que já tinham se cumprido? Qual profecia? Bom, vamos dar sequência no texto. Eu gostaria de saber qual profecia que já tinha se cumprido, mas tudo bem. A ênfase na segunda vinda de Cristo sempre esteve na essência do nosso movimento, o que fica evidente em nosso nome Adventistas, é verdade. A influência do impacto do movimento millerita e o renascimento da crença da iminente volta de Jesus foram sentidas em todo o mundo. Entre outros pregadores que enfatizavam essa verdade bíblica estava Manuel de Lacunza, 1731 a 1801. No Chile, Eduardo Irving, de 1792 a 1834, e na Inglaterra, Johann Bengel, em 1687 a 1752. Na Alemanha, outras partes da Europa, Ásia e África. Cristãos de diversas denominações fizeram parte desse movimento em torno da breve volta de Jesus, formado por pessoas que procuravam conhecer a Bíblia por si mesmas. Hoje, em uma cultura absorta no pensamento e no estilo de vida materialista, a mensagem da segunda vinda é tão revolucionária quanto sempre foi.
que possamos também ajudar outras pessoas a orientar a vida para a realidade do breve retorno de Jesus. É uma mensagem importante, né? Que nós possamos realmente viver para isso. Estarmos atentos, principalmente às profecias não cumpridas ainda. Precisamos estar atentos com o que a palavra de Deus nos apresenta como sinais relevantes da vinda de Cristo, para não sermos decepcionados, né? Para não fazermos exatamente como aconteceu nesse grande desapontamento. Então, assim, essa primeira lição de domingo, ela estava realmente trazendo alguns pontos sobre Guilherme Miller, faltou algumas informações aqui, mas nada de muito relevante. Vamos passar, então, para a próxima lição de segunda-feira. E aí vamos estudar aqui. Vá contar ao mundo. O movimento que ficou conhecido como Grande Despertamento do Advento ocorreu em muitos países no fim do século XVIII e início do século XIX. Lançou as bases para o movimento millerita, cujo nome deriva de Guilherme Miller. Nessa época, houve grande interesse no estudo do Apocalipse 6. Interessante. Que descreve os eventos que ocorreriam pouco antes da segunda vinda de Cristo. Exatamente, o Apocalipse 6 descreve isso. Os versos 12 e 13 predizem 3 eventos que se cumpriram durante esse período. Qual período? Qual período que se cumpriu os versos 12 e 13 do Apocalipse 6? Vamos lá, vamos continuar o texto aqui. O grande terremoto de Lisboa, 1755, o dia escuro de 19 de maio de 1780 e a queda das estrelas de 13 de novembro de 1833. O interesse e a expectativa das pessoas cresceram ao ver o cumprimento dessas profecias. Só um pouquinho. Nós estamos aqui estudando a Bíblia e estudando a lição, né? Então vamos entender as origens. Se a origem da Igreja Adventista surgiu numa interpretação dessa profecia, surgiu errado. Isso nós iremos ver agora, então. Apocalipse 6. Vamos lá, vamos a Apocalipse 6, então. Vamos abrir lá em Apocalipse 6 e vamos ver o que está se referindo a essa profecia de Apocalipse 6. Diz assim, ó, é a abertura dos selos, tá? E esse Apocalipse 6, versículo 12 e 13, vai mostrar exatamente o 6º selo. Diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. É isso que eles disseram que já aconteceu. E o céu recolheu como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e comandantes ricos e poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e montes, e disseram aos montes, aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Então, meus irmãos, essa profecia não se cumpriu, não. Você precisa saber disso. Leia todo o texto, não só os versinhos que eles colocam aqui, tá? Eu vou ser taxativo, vou aplaudir, vou apoiar, eu vou elogiar o que tiver correto, mas o que não tiver, eu não vou, não. Ah, Wagner, mas é muito vago, né? Ah, essa profecia se cumpriu, o resto ainda vai se cumprir. Não, nós precisamos estar atentos ao tempo cronológico. Será que a Bíblia tem mais algum embasamento para nos mostrar esse tempo cronológico? Né? Porque a gente viu aqui, pelo que eu vejo aqui, quando acontecer esses eventos, Jesus vai aparecer. É o que está mostrando o texto, ok? Depois o que nós temos? O 7º selo, ok? Então assim, ó, é evidente que o 7º selo é a volta de Cristo. Agora, como que a gente vai se situar para entender se o Apocalipse 6, se exatamente esses eventos já aconteceram ou não? Vamos mergulhar na palavra. Vamos mergulhar. Vou convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia lá no capítulo 24 de Mateus. Lembrando que Mateus, lá pelo versículo
23 ainda, né? Depois vai capítulo 24. Eu acredito que o capítulo 24 mesmo. Os discípulos indagam a Cristo Jesus quais são os sinais da sua vinda. Quais são os sinais que antecedem a sua vinda. Então ele fala, né, que haveria fome, guerras, terremotos, que tudo isso seria o princípio das dores. Mas o versículo 15 ele diz: quando virdes o abominável da desolação, assentado no lugar onde não deve estar, então fuja. Ele já faz alguma referência muito bem conexa com Daniel. Daniel 12, principalmente, você vai ver o tempo cronológico certinho desse tempo. Daniel 7, Daniel 8, exatamente, Daniel 8 também fala sobre a mesma coisa, ok? Mas, no resumo, o que ele está falando? De urgência. Então, aplicar Mateus 24 somente para a época do ano 70 é vago. Por que é vago, Wagner? Eu vou te mostrar agora. Vamos dar a sequência. Eu não vou ler tudo, mas eu vou chegar até o ponto em questão. Não se esqueça, Jesus está citando ali o princípio das dores e os sinais eminentes da sua vinda. A partir do versículo 15, ele começa a falar da grande tribulação. Quanto tempo irá durar a grande tribulação? Quanto tempo irá durar? O livro de Daniel revela 3 anos e meio. Então, se aconteceu a grande tribulação, esses eventos já se cumpriram. Se esses eventos já se cumpriram, Jesus já deveria ter voltado. Então, para eu aplicar essa profecia para a época de 1844, Jesus realmente deveria ter voltado. Outro detalhe, esses eventos aqui, eles não serão eventos isolados. Esses detalhes são eventos mundiais que irão acontecer. Não tire isso de mente. São eventos mundiais. Não são eventos isolados em algum país que aconteceu. Aliás, quando que caiu estrela? Quando caiu estrela? Quando? Mais uma pergunta. Mas vamos lá. Vamos dar uma base sólida para que você entenda que tudo isso é para depois da grande tribulação. Vamos lá? Diz assim, ó, a partir do versículo 29. Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar na tela para você, porque é mais fácil, que aí você consegue verificar exatamente o que eu estarei trazendo aqui, tá bom? Para você se situar, para você ver como isso tudo não aconteceu ainda. Olha só, vou sublinhar aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, depois, tá? O sol se escurecerá, a lua dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade do céu. Vê como isso é a âmbito mundial e não localizado. Agora, olha só que interessante, né? A gente vê que as potências do céu serão abaladas. Olha só. Olha o que está sendo dito aqui, né? E a gente vê que toda a tribo da terra se levantará, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, quando a gente vai lá para esse texto de Apocalipse 6, a gente vê a mesma referência, não muda. Olha só que interessante, eu vou abrir para nós aqui, rapidinho. Apocalipse 6, no versículo 12 e 13. Vai dizer assim, ó. A gente leu, mas eu vou trazer o texto para que você possa acompanhar na Bíblia. E havendo aberto o 6º selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes. O céu retirou-se como o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes e ricos e tribunos e poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas e montanha. Então, a referência é a mesma.
Isso daqui ainda não se cumpriu. Isso não se cumpriu ainda. Você conseguiu entender? Por isso que eu digo que é importante realmente nós voltarmos ao passado e ver como que foi baseada a fé da nossa igreja. Aonde que eles sustentaram a doutrina para acreditar que Jesus voltaria. Tá aí. É uma prova. Acabaram de provar o porquê que eles entenderam errado sobre a volta de Cristo. Por quê? Primeiramente, não tinha surgido ainda o anticristo. A gente vê que isso é um requisito, né? Que isso não deve acontecer antes que surja o anticristo. Então é um requisito principal. Segundo, a grande tribulação ainda não aconteceu e não tinha acontecido naquela época. Terceiro, toda essa questão é a nível mundial, não somente nos Estados Unidos, não somente em uma região. Deus não escolheu uma cidade, um país pequenininho, não somente isso, mas seria a nível mundial. A grande perseguição vai ser a nível mundial. Os eventos escatológicos deste sexto selo é a nível mundial. Entendeu? A volta de Cristo é a nível mundial. É isso. Isso é importante de entendermos. Então está provado um dos motivos que levou ao erro de 1844, uma interpretação errada de uma profecia. Uma profecia que deveria ser muito bem interpretada, virou numa interpretação errônea da palavra de Deus. Vamos continuar o estudo, então. Está provado que isso não aconteceu ainda. Essa profecia ainda não aconteceu. Está provado biblicamente, né, para você. Então vamos continuar aqui. Existem vários textos bíblicos importantes que impulsionaram o movimento milerita. Porém, o mais influente, sem dúvida, foi de Daniel 8,14, que previa que um santuário seria purificado no fim do período de 2.300 tardes e manhãs. Essa é a base que a igreja usou, né? Infelizmente, os pioneiros adventistas aceitaram erroneamente a interpretação popular naquela época, que esse santuário era a terra. Concluíram, então, que a profecia se referia à purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Cristo, combinando essa interpretação com o entendimento também aceito por muitos outros cristãos da época, de que as 2.300 tardes e manhãs simbolizavam 2.300 anos. Eles chegaram à conclusão que Jesus voltaria em 1843. Guilherme Miller começou a pregar intensamente em 1883, viajando milhares de quilômetros e falando a milhares de pessoas nos 10 anos seguintes. Ele inicialmente acreditava que Jesus voltaria em 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Mas quando as duas datas passaram, ele voltou aos textos bíblicos e adotou o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o dia da expiação, contido lá em Levíticos 16:29, como a data da volta de Jesus, ou seja, 22 de outubro de 1844. Deixa eu explicar para você aqui, tá? Aqui está um contexto um pouco bagunçado, mas eu vou explicar para você. O que acontece? Guilherme Miller, com certeza ele fez o cálculo errado. Se ele tivesse feito o cálculo correto, Jesus teria voltado. Então, as 2.300 tardes e manhãs, o cálculo que foi feito para chegar nessa data está equivocado. Agora, uma parte correta que Guilherme Miller fez foi exatamente isso daqui. Não que estivesse correto ele determinar que 22 de outubro de 1844 seria a data aproximada ali do calendário judaico para se referir ao 10º dia do 7º mês. O que eu estou querendo dizer, aonde que ele meditou, aonde que ele pensou, qual foi o pensamento dele para chegar nessa conclusão, foi de que esse é o momento exatamente da expiação. Então, o que ele pensava? Vamos voltar às festas, os rituais judaicos para entender. E aí ele pensou e entendeu, bom, esse era o momento que o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, faria a expiação pelos pecados. Então, tendo feito essa expiação, o sumo sacerdote sai de lá. 2.300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Vai significar o quê? O sumo sacerdote saindo do lugar santíssimo para purificar o mesmo.
Neste quesito, Guilherme Miller estava correto, ok? Neste quesito de entendimento. Olha, é lógico. Se o santuário vai ser purificado, isso significa que o sumo sacerdote estará saindo de lá e o povo vai se sentir perdoado. O povo vai estar perdoado. Vai acabar o pecado, vai acabar toda a iniquidade. E Jesus irá purificar. Ele entendia que era a terra, mas enfim, seria purificada a terra e todos que estivessem nela. Então, Guilherme Miller, neste quesito, estava certo. O que ele estava errado? No cálculo. O que mais que ele estava errado? Em marcar a volta de Jesus, porque não se deve fazer isso, ok? Bom, vamos continuar a história. Só fiz esse adendo para você entender a sua origem, para que você entenda como que funcionava essa questão de santuário. Nem estou entrando em questão aqui da profecia em si. O fato é que o cálculo estava completamente equivocado, porque se não tivesse, Jesus teria voltado. Tenha isso em mente e vamos adiantar. Mateus 25, que narra a parábola das 10 virgens, tornou-se uma passagem essencial para aqueles primeiros adventistas. Ao estudarem a parábola, os mileritas concluíram que Jesus é o noivo e a igreja que o espera são as 10 virgens. Essa parábola resume muito bem a experiência daqueles que esperavam que Jesus voltasse em 1844, mas também é relevante para a igreja hoje, enquanto aguardamos o mesmo evento. Bom, para essa é uma parábola que ela tem aspectos que realmente precisam ser adotados por nós mesmos no dia de hoje. Em qual aspecto precisa ser adotado? Precisa ser adotado no aspecto de que nós precisamos manter o azeite. Nós precisamos nos mantermos ligados. A própria parábola vai falar que todas elas dormiram, mas algumas mantinham o azeite, ok? Bom, traduzindo para o futuro, que é quando essa parábola vai se concretizar, o que falta? O grito do noivo. Eis o noivo. Esse foi o motivo pelo qual Guilherme Miller e todos os estudiosos na época fizeram-se entender de que essa parábola era válida. E faz todo sentido. Claro que faz sentido. Porque eles aguardavam a volta de Jesus para aquela época. Então faz sentido. Fez sentido. Por mais que não seja, que não foi a concretização dessa parábola naquela época, porque Jesus não voltou. Por quê? Porque o anúncio eis o noivo estava equivocado. Entendeu? Então o anúncio de que o noivo está vindo estava equivocado. Por isso não era o momento correto para fechar as portas para ninguém. Muito pelo contrário, esse é o momento de pregar a mensagem. Ok? Tenha isso em mente, porque nós iremos voltar neste tema um pouco mais à frente. Então tenha isso em mente. Fez sentido para aquela época, faz sentido para nós hoje, porém, essa profecia, essa parábola não se aplica. Hoje nós vemos que ela não se aplica, por mais que tivesse feito sentido para eles naquele momento. Vamos avançar então. A lição de terça-feira, o que vem nos trazer aqui? Aumente as reservas. A parábola das 10 virgens se aplica tanto no tempo da espera pela segunda vinda em 1844, quanto ao tempo de espera muito mais longo que a igreja vive desde então. Não. Aquilo que eu falei, ela não se aplica para aquela época. Eles aplicaram e tinham uma convicção, porque eles esperavam a volta de Cristo, mas ela não se aplica. Por que ela não se aplica? Porque o grito eis o noivo estava errado. Foi um grito equivocado. Então não se aplica. Agora, para nós hoje, ela se aplica. Em qual função? Na função de estarmos preparados. Então essa informação aqui ela não está 100% correta, não. Mateus 25, 1, 13 enfatiza especialmente a importância do preparo pessoal para a volta de Cristo. Os versos 3 e 4 descrevem a diferença entre dois tipos de virgens: as prudentes, que levam azeite, e as imprudentes, que não levam azeite. O azeite é um símbolo comum do Espírito Santo, Zacarias 4, 1 a 5. Algo que faltava à vida das virgens imprudentes. Elas claramente conheciam a verdade bíblica e exteriormente aparentavam ter profunda espiritualidade,
mas isso por si se mostrou insuficiente no fim. Correto? Essa parábola é a segunda de 4 parábolas que Jesus contou em Mateus 24:45 a Mateus 25:46. Todas as 4 retratam 2 grupos de pessoas que existem na igreja. As 3 primeiras parábolas falam sobre uma demora significativa que testa o caráter de quem guarda a volta de Jesus, desde pelo menos a década de 1840. Por que desde a época de 1840? Quando que a igreja se iniciou? E quem viveu da época de Cristo até 1840? Não tinha a mesma percepção? Não se enquadra nessa parábola? Como assim? Como assim? Não, só um pouquinho. Quando a gente fala de igreja, a gente fala do corpo místico de Cristo. Quando nós falamos de igreja, a gente sabe que ela foi fundada por Cristo, ele sendo cabeça e nós sendo o corpo. Essa informação não está correta. Desculpa. Essa informação não está correta. Entenda de uma vez por todas, igreja é o corpo de Cristo. Igreja são pessoas, não é uma placa. Entende? Deus sempre manteve um povo ativo. Sempre teve. Mesmo na época mais escura dessa humanidade, que foi a época da perseguição romana, mesmo nessa época, você pode ter certeza que sempre tiveram pessoas tementes a Deus. Você pode ter certeza disso. Então essa informação aqui está incoerente, está incorreta, ok? Tenha isso em mente quando você for estudar a lição. Vamos lá. O povo de Deus espera a volta de Jesus. Essa demora fez com que muitos duvidassem da sua promessa e muitos chegaram a renunciar à sua fé. Essas parábolas ilustram que aqueles que continuam a confiar nas promessas de Jesus não ficarão desapontados no fim. Um aspecto interessante dessa parábola é que tanto as virgens prudentes como as imprudentes ficaram sonolentas e adormeceram até a meia-noite. Mateus 25:5. Quando o chamado para encontrar o noivo as acordou, mesmo as virgens prudentes que tinham levado óleo extra não conseguiram ficar acordadas. Meia-noite significa a escuridão espiritual que cobrirá o mundo nos últimos dias, o período mais escuro da história da Terra. Ellen White, que diz em Palavra de Jesus. Isso ela falou, mas isso também a palavra deixa muito bem evidente. Mas está correta a citação dela. As virgens adormecidas representam uma igreja adormecida nos momentos finais antes da volta de Jesus. Correto, perfeito, concordo com Ellen White na citação. Quando as mulheres acordaram, elas perceberam que precisavam ajustar as suas lâmpadas para que brilhassem novamente depois de tanto tempo sem vigilância. Infelizmente, era impossível naquela hora crítica, compartilhar o óleo restante, pois cada uma das virgens prudentes tinha apenas o suficiente para si mesma. Quando a emergência chegou, era tarde demais para se preparar. A crise apenas revelou que lhe tinha faltado o tempo todo. O que faremos no momento de crise é determinado pela forma como nos preparamos hoje. Perfeito, concordo com essa questão, exatamente com isso que foi trazido agora aqui, tá? Que nós precisamos estar preparados. Porque quando o noivo gritar, quando as testemunhas tocarem a trombeta para anunciar, eis o noivo, quem está com azeite, quem não está, não está. Então, essa citação aqui, ela é uma citação muito coerente, tirando as ressalvas que foram feitas, ok? Então, tem uma pergunta aqui para nós lermos. Vamos ver o que diz a pergunta. Vou voltar aqui. Diz assim, ó. As virgens carregavam um suprimento de reserva de óleo em recipientes especiais. De que modo podemos fazer o mesmo para não ficar sem o Espírito Santo? O Espírito Santo a gente busca. Se é para responder essa pergunta, a gente busca todo dia, chegando ao altar, se chegando ao trono da graça de Deus, sabe? Fazendo uma troca. Nós nos achegamos até o Santo dos Santos por intermédio do sangue de Cristo e abrimos a porta do nosso coração para que Cristo entre. Então teremos o Espírito Santo.
correto? Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ter esse contato pessoal com a oração, com o estudo da palavra. Assim recebemos e podemos aí apresentar frutos, né, de obediência, podemos apresentar frutos que demonstram com o nosso próprio testemunho que somos filhos de Deus. Então, é mais ou menos a resposta que eu posso dar. Vamos adiantar então para a lição de quarta-feira. O que diz a lição de quarta-feira? Momento hipertexto. Vamos lá. Todo mundo concorda que saber esperar pode ser considerado um tipo de superpoder. Ainda mais na sociedade atual, sob a influência de imediatismo que a internet proporciona. Podemos dizer que nos tornamos ansiosos e irremediáveis? Pensamos um pouco quais são os maiores desafios da espera no contexto de hoje. Não gostamos de esperar. Aliás, nem mesmo sabemos esperar, porque tudo é mesmo dinâmico, numa realidade cujas ferramentas tecnológicas nos oferecem agilidade. O maior problema da espera da perspectiva espiritual são a apatia e a distração. O foco tende a ser perdido quando passamos muito tempo em espera. É por isso que ser um bom cristão vai muito além de cumprir protocolos religiosos. Podemos viver aos olhos de humanos como se fôssemos prudentes. No entanto, nosso coração talvez esteja acomodado com as expectativas de algo que acontecerá apenas no futuro. Sendo assim, pouco impacto teria sobre a vida no presente e no cotidiano. Quando Deus nos chama para renovar a mente, isso tem que ver também com o fato de que aprendemos a esperar sem irar. Sem dúvida, sem permitir que a chama se apague. Sobre isso, reflita no modo como você lida com a espera. E compare com os textos a seguir. Apocalipse 6, 12 e 17, Mateus 24, 3 a 14, e depois do 36 ao 44. Por que não pode ser Mateus do 15 até o 35? Esse texto não se encaixa? A gente lê o texto, não se encaixa? Por que esse texto foi retirado daí? Você sabe, meu irmão adventista, por que foi retirado? Sabe por quê? Porque não se encaixa na doutrina da igreja adventista. Foi exatamente o texto que nós lemos lá mais cedo. Sabia disso? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o texto, ok? Porque quando a gente lê o texto por completo, eu vou pegar exatamente o texto que não foi colocado aqui, para você ver que ele foi tirado de propósito, para que você não entenda a realidade do que a Bíblia vem a te apresentar. Vamos estudar a Bíblia? Vamos lá então. Mateus 24, do 15 ao 35. Vamos lá. O texto que eles não colocaram é esse daqui, ó. Aí você vai ver o porquê que eles não colocaram. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição. Olha só, vou sublinhar aqui, tá? 21. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei ouvido, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, passei aqui, tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Versículo 25. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho vai ver. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, e outras traduções vão trazer. Agora está aqui versículo 29. Ó.
Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu e grande glória. Olha só. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando... por que eles não colocam? Por causa disso daqui, Igualmente, quando, pois, virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Você entendeu por que eles não colocaram o capítulo inteiro? Por que eles tiraram exatamente esse texto? Porque isso contradiz a doutrina adventista. E aí? Já aconteceu? Já caiu o sol, a lua, as estrelas? Mas a lei diz que não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. E aí? E aí, líder adventista? Por que retirar o texto? Vai contra o que eu entendo. É mesmo? Você que está estudando a lição, precisa se decidir. Você vai ficar com a lição da escola sabatina que está sendo induzida para que você entenda o que eles querem que você entenda, ou você vai ficar com a palavra de Deus, que está sendo surrupiada aqui para todo mundo ver? Qual vai ser a sua decisão neste momento? Qual vai ser a sua decisão? Pense e medite nisso que eu estou trazendo, tá? Eu estou te trazendo provas incontestáveis da palavra de Deus. Ainda assim, nós temos outros versículos aqui. Apocalipse 1:7, Abacuque 2:1-3, Mateus 22:1-10, Mateus 7:21-23, 1 Tessalonicenses 5:1-10, Apocalipse 3:14-22. Não vou abrir os outros textos por causa do nosso tempo aqui, tá? De qualquer maneira, eu deixei evidente para vocês aqui, né? Tem uma pergunta aqui. Qual é a relação das passagens com o texto-chave Mateus 25:13? Qual é a relação das passagens com o texto-chave de Mateus 25:13, da lição dessa semana? Mateus 25:13, o que está sendo falado ali, então? 25:13 está falando sobre o reino dos céus, né? Está falando sobre as 10 virgens ali também. Então, se acredita, né? Para responder essa pergunta, se acredita que naquele momento as virgens prudentes eram as que estavam pregando a palavra de Deus. Tanto é que, para você que quer conhecer um pouco mais da história, a igreja carregou essa doutrina de porta fechada por muito tempo. Foi só depois que foi estendida a oportunidade para o resto da humanidade. E a igreja entendia assim. Por que não colocou aqui? Para que esconder isso? Não precisa esconder, está na história. Vá você e vai pesquisar. A igreja entendia assim, erroneamente. Já expliquei os motivos por que era erroneamente, ok? Bom, aqui tem um jogral, aqui tem uma brincadeira que está sendo referida para que seja feito na lição. Vou passar essa parte e nós vamos estudar, então, a lição de quinta-feira. Demora. Olha só. Jesus é o noivo da parábola e ele anseia unir-se à sua noiva, a igreja. Você, correto. Não há nada que ele queira mais do que levar os seus filhos para o céu. Bom, para arrebatar a igreja. Não há nada que ele queira mais do que arrebatar a igreja, correto. Essa demora é algo que dói no coração de Deus, com certeza muito mais do que em nós mesmos. Esperar um evento muito aguardado pode ser uma tortura. É por isso que,
A parábola das 10 virgens ilustra tão bem a agitação emocional que a igreja enfrenta. Esperar é difícil para todo mundo. Uma interpretação equivocada da Bíblia resultou em um doloroso desapontamento para o povo que esperava a volta de Jesus em 1844. Certo, é isso daí. Os eventos de 22 de outubro, que ficaram conhecidos como o Grande Desapontamento, fragmentaram o movimento millerita. Muitas dessas pessoas tinham um entendimento das Escrituras, mas quando a fé foi testada e provada, isso mostrou que não estava suficientemente enraizada para sustentá-las, e acabaram abandonando a esperança da breve volta de Jesus. Só um pouquinho. Não foi bem assim. A questão é que muitos reconheceram o erro. Muitos olharam para aquele evento e disseram: rapaz, realmente nós estávamos errados. Aliás, vamos contar a história, né? Bem certinha do que aconteceu, né? Por quê? Porque isso gerou muitos transtornos. Pessoas que venderam tudo, pessoas que perderam tudo, pessoas que ficaram perambulando pela rua, perderam empregos, perderam suas famílias, se mudaram, pessoas que tiraram suas próprias vidas. Enfim, vamos adiantar aqui. Assim como Mateus 25, os mileritas precisavam de óleo extra para suas lâmpadas, depois de terem esperado até a hora mais escura. Essa aplicação não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque eles não estavam fazendo parte desta parábola. Essa parábola não se aplica para essa época. Eles acreditavam que sim. Se Jesus tivesse voltado, sim, se aplicaria. Mas não se aplica. Coitados desses. Coitados desses. Ainda agora estão sendo taxados pela lição da escola sabatina como o problema de não terem azeite. É isso? Olha que transtorno foi causado por esse cálculo errado. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que informação desastrada que está sendo trazida aqui. Pela experiência deles, podemos ver que o óleo é pessoal e intransferível. Quando a crise chega, ninguém pode pedir emprestado de um amigo. A confiança de Deus, cada um deve viver a sua própria fé. Assim como Jesus tem um papel na salvação que só ele poderia cumprir, nós também devemos desempenhar o nosso próprio papel. Devemos entregar tudo a Cristo e permitir que ele trabalhe livremente em nossa vida. Sim, isso nós devemos de fazer, mas não se aplica para aquela época. Esses que abandonaram o movimento millerita, muito provavelmente se apegaram a Jesus depois. Ou vocês irão afirmar que eles não têm chance mais de salvação? Eles não mantiveram o azeite? É isso? Bom, se vocês irão afirmar isso, vocês precisam afirmar que a porta continua fechada. Vocês precisam afirmar que a porta continua fechada. Vão continuar afirmando isso? É isso mesmo? Prestem atenção, você que está estudando a lição neste absurdo. Aquelas pessoas foram massacradas por um erro, por vários erros, pela falta da obediência que ninguém pode calcular a volta de Cristo. Elas foram enganadas por um movimento que não veio de Deus. Deus não se deixa enganar. Deus não faz isso com as pessoas. Você está entendendo? Vamos lá. Em breve o clamor, eis o noivo, de Mateus 25:6, se espalhará pelo mundo. Como a igreja que espera e trabalha, precisamos permanecer em Cristo diariamente, aqui e agora, para estarmos prontos quando ele vier. Não é em breve o movimento se espalhará. Ele irá acontecer, porque não aconteceu esse clamor ainda. Entenda, isso é para um tempo determinado. Não chegou esse tempo determinado ainda. Será que a igreja não aprendeu ainda? Ainda não aprendeu? Precisamos permanecer em Cristo diariamente, aqui e agora, para estarmos prontos quando ele vier. Esse preparo acontece somente quando o óleo do Espírito Santo enche o nosso coração e molda nosso caráter diariamente.
Enquanto as 10 virgens dormiam, ninguém conseguia ver a diferença entre as prudentes e imprudentes. A diferença só foi descoberta quando veio a crise. Ok, só que isso ainda não aconteceu. Agora, no início aqui, vocês estão dizendo que essa diferença foi descoberta naquela época? Pense, como alguém pode ser considerado prudente no contexto de Mateus 25 e ainda estar dormindo? Como acontece essa experiência? Eu vou explicar. Essa experiência acontece principalmente quando pessoas estão sendo enganadas. Aí acontece essa experiência, sabe? Pessoas que estão dormindo. Acontece. Porque não querem clarear a mente das pessoas. Aí também acontece. Mas quando chegar o grito do noivo, quem for sincero vai ser despertado. Ainda não foi, mas vai ser. Por enquanto, tem gente dormindo. Olha, que tem de gente dormindo. Vamos lá, vamos adiantar então para a lição de sexta-feira. A mensagem do advento. Guilherme Miller e seus colegas coube a pregação dessa advertência nos Estados Unidos. Esse país se tornou o centro de grande obra do advento. Foi ali que a profecia da mensagem do primeiro anjo teve o cumprimento mais direto. A mensagem do primeiro anjo teve cumprimento nessa época? É mesmo? Olha só, que mensagem é essa do primeiro anjo que está descrita lá em Apocalipse? Vamos abrir então o livro de Apocalipse para ver. Primeiro anjo, primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo: temei e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É esse clamor que vocês estão dizendo que Guilherme Miller deu? Ele acreditava que era, mas não foi. Por quê? Porque isso não foi divulgado a nível mundial. Tem muita gente que estava vivendo nessa época em outros países que nem ouviram falar sobre isso. Essa foi um despertamento local. Isso é evidente, está na história. Ou vai dizer que essa mensagem alcançou os 4 cantos da Terra? Nem pensar. Está errado. Mais uma afirmação errada. Ok? Vamos continuar a leitura aqui então. Os escritos de Miller e seus companheiros foram levados a países distantes. Quando? Diz para mim. Em todo o mundo, onde quer que tivesse ido missionário, para ali foram enviadas as alegres novas da breve volta de Cristo. Chegou nos 4 cantos da terra, foi isso? Precisamos comprovar isso. Porque ninguém tem relato disso chegando a níveis estratégicos e amplos em toda a Terra. Não teve isso. Não teve, isso não é verdade. Por toda a parte propagou a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O testemunho das profecias que pareciam indicar a vinda de Cristo na primavera de 1844 apoderou-se profundamente do espírito do povo. À medida que a mensagem se pregava de um estado do país para outro, despertava grande interesse por toda parte. Muitos estavam convictos de que os argumentos tirados dos períodos proféticos eram corretos, e sacrificando o orgulho e suas opiniões, recebiam alegremente a verdade. A verdade? Recebiam a verdade? É isso? Que verdade? Jesus voltou? Alguns pastores deixaram de lado as suas ideias e sentimentos sectários e, renunciando seus salários às suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Entretanto, houve relativamente poucos pastores que aceitaram essa mensagem. Por isso ela foi confiada, em grande parte, aos humildes e leigos, lavradores, mecânicos, negociantes e outros profissionais que deixavam os campos, as ferramentas, suas mercadorias e seus cargos. No entanto, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser
empreendida. A condição de uma igreja ímpia e um mundo vivendo na maldade pesavam na alma das verdadeiras sentinelas. E estas voluntariamente suportavam o cansaço, as privações, o sofrimento, com o propósito de chamar as outras pessoas ao arrependimento para a salvação, apesar de Satanás se opor. Por que a condição de uma igreja ímpia em um mundo vivendo na maldade pesava na alma deles? As outras igrejas que não aceitaram esse chamado eram ímpias? O que me faz entender que essas igrejas eram ímpias? Muito pelo contrário. Muitas dessas igrejas olharam o absurdo que estava sendo feito e não entraram nessa jogada. Muito pelo contrário, pessoas sábias entenderam que seria um absurdo atender a esse chamado de um cálculo da volta de Cristo. Um absurdo? Seria um absurdo. Então não entraram nessa. Simples assim. Simples assim. Vamos lá, tem uma parte aqui para que se discuta em classe. Por que você acha que Deus permitiu que os primeiros adventistas cometessem um erro na interpretação da Bíblia? Deus permitiu? Só um pouquinho. Lógico, Deus permitiu, porque isso aconteceu, né? Agora, isso não foi da vontade de Deus. Deus não iria estar à frente de uma missão equivocada. Desculpa, mas não. Então eu nem sei como responder essa pergunta. Nem sei como. Sabe? A verdade da breve volta de Jesus era nova e foi proclamada com senso de urgência. A verdade da breve volta de Jesus era nova e foi proclamada com senso de urgência. Como podemos manter o frescor da urgência vivos para nós hoje? Só um pouquinho. A verdade não, a mentira da breve volta de Jesus foi proclamada. A mentira, não foi a verdade. A verdade vai ser proclamada agora. Nós precisamos proclamar a verdade da volta de Jesus. Naquela época foi a mentira, porque Jesus não voltou, então foi uma mentira. O que foi contado lá foi uma mentira. Vamos e viemos, ok? De que maneira podemos cooperar com o Espírito Santo para sermos considerados prudentes? A gente já respondeu até na outra pergunta ali. Devemos realmente atender ao chamado de Deus para sermos atalaias, para sermos aqueles que vivemos o Evangelho verdadeiramente, termos comunhão com Cristo, estarmos testemunhando todos os dias com a nossa própria vida. Então essa resposta é bem óbvia. Agora, as outras perguntas precisam ser melhores formuladas, né? Preste bastante atenção. Continuando a lição, a obra prosseguia firmemente e a verdade do advento era aceita por muitos milhares. A verdade do advento? É? Ou a mentira do advento? Por toda parte se ouvia o incisivo testemunho, advertindo os pecadores, tanto mundanos quanto membros da igreja, a fugirem da ida vindoura, como João Batista, o precursor de Cristo. Os pregadores punham o machado à raiz da árvore e insistiam com todos os que produzissem frutos dignos de arrependimento. Seus fervorosos apelos estavam evidentes, em contraste com as afirmações de paz e segurança que se ouviam nos púlpitos populares, e onde quer que a mensagem fosse apresentada, comovia o povo. O simples e direto testemunho das Escrituras, levado ao coração pelo poder do Espírito Santo, comunicava-lhes um peso de convicção, a qual poucos eram capazes de resistir completamente. Peso de convicção. Esse peso estava morto, então, por quê? Que convicção é essa? Eu tenho convicção, Jesus vai voltar em 1844. Convicção furada, não voltou? Os que se diziam religiosos eram despertos de sua falsa segurança. Viam sua apostasia, mundanismo, incredulidade, orgulho e egoísmo. Muitos buscavam o Senhor com arrependimento e humilhação. Fixavam agora no céu as afeições que durante tanto tempo haviam se apegado a coisas terrenas.
o Espírito de Deus estava sobre eles, e com um coração abrandado e submisso, uniam-se para fazer soar o clamor: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Isso está lá no livro de Ellen White, O Grande Conflito. Porém, não se aplica. Já lemos aqui que não se aplica. Não se aplica, o clamor não foi para aquela época, e essa voz do primeiro anjo ainda é para o futuro. Então, não se aplica, tá? Sinto em te dizer, não se aplica. Modo ON. Em outubro, nosso desafio é organizar, junto com outros colegas adventistas da faculdade, alguma ação especial na universidade para apresentar a mensagem de Jesus aos colegas e professores. Isso é válido. Anunciar a volta de Cristo hoje é válido, né? Sem botar data, né? Sem fazer alarme, sem pedir para as pessoas venderem tudo, né? Enfim. Vamos lá. Bendita esperança. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 9. O que podemos fazer enquanto esperamos? Há mais de 2000 anos, os cristãos esperam a volta de Jesus como prometido por ele, em sua palavra. A vinda de Jesus é motivo de grande esperança e alegria para o seu povo, porque nesse dia iremos entrar pela fé mediante a graça do Senhor Jesus na grande festa eterna do céu. Contudo, na Bíblia foi profetizado que muitos não suportariam a espera e até zombaria dessa promessa de Deus, segundo Pedro 3,4. O cumprimento de vários sinais do fim dos tempos, Mateus 24, Apocalipse 12:17, despertou muitos pregadores no século 18 e 19. Porém, Mateus 24, como já mostramos, não se aplica, não se cumpriu ainda, ok? Aqueles eventos do versículo 15 ao 35 que foram retirados do texto, ok? Muitos pregadores no século 18 e 19 para anunciar a volta de Jesus em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, um homem chamado Guilherme Miller, junto com os demais pregadores do movimento millerita, acreditavam que o advento de Cristo fosse para aquele tempo, por volta de 1844. O desapontamento foi profundo e doloroso. Foram humilhados e confrontados. Muitos deles investiram tudo o que tinha na pregação dessa esperança. Muitos deixaram de colher suas plantações, afinal Jesus iria voltar naquele ano. Depois dessas experiências, continuaram a esperar o Senhor, até que compreenderam o real significado da profecia. Qual profecia? Qual é o real significado da profecia? Nós iremos ver nos demais capítulos o que a lição irá trazer. Será que realmente foi o real significado? Será que realmente aponta para isso? Veja os próximos capítulos. Compreenderam ainda que deveriam continuar pregando sobre a volta de Jesus para muitos povos, nações e línguas, baseados lá em Apocalipse 10, 10 e 11. A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma história de pessoas que aguardam a volta de Jesus. Essa foi a ideia central desde o início do movimento. Ok, vamos concordar aqui que a igreja realmente entende que deve pregar a volta de Jesus, mas hoje está um limbo, né? Se antes marcaram uma data, agora não tem nenhuma expectativa. A única expectativa que se tem é o decreto dominical, que não se sabe quando vai acontecer, se vai acontecer, e depois do decreto não se sabe também quanto tempo durará até a volta de Cristo. De qualquer maneira, é a única esperança vigente para o dia de hoje, porque o resto, tudo como vocês já viram, segundo eles, já se cumpriu. Diálogo aberto. Por quê? Muitos julgam a vinda de Jesus demorada e desistem de esperar. A resposta é porque não meditam na palavra. Porque a palavra deixa aspectos importantes revelando sobre os eventos cronológicos que apontam a vinda de Jesus. E se meditassem, saberiam. Se meditassem, não entraria nesses enganos, nesses erros, nesses absurdos de cálculos. Entendeu? O que a parábola das 10 virgens nos ensina sobre como lidar com a demora e a espera? Bom, interpretando a própria parábola, a gente sabe que nós precisamos estar preparados, mantendo e cultivando o azeite, que é o Espírito Santo. Na cultura de hoje,
com um estilo de vida apressado e materialista, a mensagem da volta de Jesus ainda é revolucionária? Sim, para muitos. Essa resposta é muito clara para dar. Para muitos que vivem despreocupadamente, inclusive dentro da própria Igreja Adventista. Ok? Isso também não é novidade para ninguém. De acordo com a palavra de Deus, Tito 2, 11 e 13, temos que renunciar à impiedade, às paixões seculares para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a bendita esperança. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Robson Silva, líder do Ministério Jovem da Associação Mineira Sul. Então, meus irmãos, esta aqui foi a primeira lição que a gente estudou aqui, de uma maneira bem corrida, porque ainda teve algumas apresentações, né? E a gente vai continuar. A gente vai continuar nesse estudo para continuar trazendo, né, aspectos importantes. Agora, se a igreja tivesse observado aqueles aspectos que nós lemos em Mateus 24 e também entendesse o que está sendo contido lá em 2 Tessalonicenses, vou abrir para nós aqui, não teria mais dúvida de quando seria o grande sinal da volta de Cristo. Se a gente entender somente esse versículo aqui de 2 Tessalonicenses, a gente já vai ficar bem alinhado a respeito dos tempos, né? O que precisa acontecer antes da volta de Cristo, né? O que a própria palavra de Deus nos aponta. Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, vai falar sobre a ansiedade das pessoas a respeito da volta de Cristo. Jesus vem ou não vem? E olha só o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, quer com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponhando que tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esta daqui é uma doutrina universal. Toda e qualquer igreja evangélica aguarda o anticristo, este personagem. Por que a igreja adventista nunca deu atenção a isso? Por quê? Por que ainda não dá atenção a isso? Por quê? Mateus 24:15 é o mesmo personagem que está sendo apontado aqui. O abominável da desolação é esse personagem. Jesus falou sobre isso. Olha só, quem é esse homem da iniquidade, né? Com efeito, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Você está entendendo que esse personagem irá se levantar? A palavra de Deus aponta em vários textos que esse personagem irá se levantar, irá ir de encontro ao povo de Deus. Daniel fala sobre isso. Irá pisotear as estrelas do céu, que são os filhos de Deus, né? Irá ali implantar uma abominação desoladora. Irá perseguir, essa será a grande tribulação, qual nunca houve, qual nunca mais haverá, descrita lá em Daniel 12. Aqui Miguel, o defensor dos filhos de Deus, virá para defendê-los, né? Essa grande perseguição.
Isso aconteceu na época de Guilherme Miller? Não, né? Então o que faltou? Meditar na palavra. Continua faltando meditar na palavra. Agora, dizer que, não, mas então tá certo, ele não calculou isso tudo, foi um engano, mas nós temos uma solução para essa profecia. Que solução para essa profecia? Deus não iria dar nenhuma revelação em cima de um erro. Você pode ter certeza disso. Mas nós iremos continuar esse papo aqui, porque as outras lições vão trazer, e a gente vai conversar sobre isso. Antes de você me julgar, julgue tudo que eu trouxe. Vê se tem contexto bíblico ou não. Faça essa conferência, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Igreja Adventista, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link de uma playlist. E ali nós estamos construindo e contando a história da igreja sem omitir nada. E você vai conhecer como que a igreja se desenvolveu. Então, nós iremos saber a identidade da igreja. Você precisa, de fato, entender a identidade da igreja. Por isso que eu faço questão de estudar com você. Esteja conosco aqui na próxima semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário, para entendermos um pouco mais sobre a identidade da igreja adventista. Se você não é ainda inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você receba vídeos sempre que nós formos lançar vídeos aqui no canal. Você quer mandar uma mensagem para mim, concordando, discordando, né? Você pode fazer isso, contando alguma coisa, pedindo alguma informação. Escreva para mim ali no meu Instagram, @canal Remanescente. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima semana. Vamos estudar a lição? Semana que vem, no mesmo horário. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.